Olá pessoal, sou o professor Claudemir e hoje venho através dessa videoaula abordar de maneira direcionada aos alunos do primeiro ano da Escola Quilombola Luzia Maria da Conceição o assunto arte africana primitiva. De início, antes de adentrarmos no assunto específico, vou passar algumas introduções e conceitos sobre o que é arte, ok? Vamos lá. O que é a arte? A arte é uma palavra que se origina do vocábulo latino ars e significa técnica ou habilidade. Podemos dizer que é uma manifestação humana comunicativa muito antiga. A arte ela possui um caráter estético e está intimamente relacionada com as sensações e emoções dos indivíduos. Como exemplo, podemos citar a pintura, a dança, a música, o cinema, a literatura, a arquitetura, dentre várias outras formas de arte presentes no nosso dia a dia. Vale salientar que a arte ela tem uma importante função social, na medida que expõe características históricas e culturais de determinada sociedade. Podemos dizer assim que ela se torna um reflexo da essência humana. Ela existe em todas as culturas e sua definição foi e continua sendo discutida incansavelmente. Ou seja, a arte está em constante transformação. A partir de agora, vamos seguir, após esse conceito, breve conceito de arte, né, seguir falando sobre a arte primitiva africana. Lembrando, aula direcionada especificamente para os alunos do primeiro ano. Aqui vemos algo de início a imagem, né? A arte africana ela é um conjunto de manifestações artísticas produzidas pelos povos da África ao longo da história. O continente africano acolhe uma grande variedade de culturas caracterizadas, cada uma delas por um idioma próprio, tradições e formas artísticas características. O deserto do Saara atuou e continua atuando como uma barreira natural entre o norte da África e o resto do continente. Os registros históricos e artísticos demonstram indícios que confirmam uma série de influências entre as duas zonas. Pesquisas arqueológicas demonstram uma forte influência cultural e artística do Egito Antigo nas civilizações africanas do sul do Saara. Seguimos. A arte africana ela é um reflexo fiel das ricas histórias, mitos, crenças e filosofia dos habitantes deste enorme continente. A riqueza desta arte tem fornecido matéria-prima e inspiração para vários movimentos artísticos contemporâneos da América e da Europa. Artistas do século XX admiraram a importância da abstração e do naturalismo da arte africana. Os povos africanos faziam seus objetos de arte utilizando diversos elementos da natureza. Faziam esculturas de marfim, máscaras entalhadas em madeira e ornamentos em ouro e bronze. Os temas retratados nas obras de arte remetem ao cotidiano, à religião e aos aspectos naturais da região. Desta forma, esculpiam e pintavam mitos, animais da floresta, cenas das tradições, personagens do cotidiano, dentre outros. Nesse trecho, podemos destacar que um dos principais materiais utilizados nas obras de artes africanas era a madeira. O continente africano, por sua vasta extensão, apresenta inúmeros povos diferentes, com costumes e arte característicos. Uma maneira geral, a atividade migratória é grande dentro dessas tribos. Os pigmeus, por exemplo, povos caçadores, devido à frequência de migrações que costumavam realizar, constroem suas casas de maneira simples, com galhos e folhas, dando pouco espaço para o desenvolvimento da arquitetura ou das artes plásticas de uma maneira geral. As artes plásticas, nessas condições, ficam seriamente restritas aos trabalhos como decorações do corpo e aos vasos onde, por exemplo, armazenam leite. O nomadismo
restringe a arte africana. A pintura, realizada em superfícies como pedras, parece ser a atividade bastante apreciada por essas tribos. O melhor exemplo desse tipo de prática pode ser dado pelas pedras decoradas do Saara, pintadas durante interrompidos períodos de tempo. Essas pinturas eram realizadas por nômades pastores que por ali passavam e, muito provavelmente, faziam parte de seus ritos de iniciação para a vida adulta, tema frequente da arte primitiva. Entretanto, têm sido de povos agricultores os mais conhecidos exemplos de arte africana, como esculturas, a princípio colecionadas por arqueólogos e etnografistas do século XIX. A arquitetura também pode desenvolver-se nessas áreas. Entre povos migratórios, a escultura só pode ser realizada em pequena escala. Os Ifês, cuja cultura floresceu entre o ano 1000 e 1500 da era cristã, na região da Nigéria, eram conhecidos pelo seu estilo de esculturas em bronze mais naturalistas, principalmente nas representações da cabeça, uma vez que o restante do corpo não possui aproximação com as proporções reais. São bastante variados os tipos de trabalhos encontrados desse povo, sobretudo pela enorme quantidade de artistas que os realizavam. Entre os séculos XII e XIV pode ser notada, entretanto, uma diretriz comum fornecida pela religião e uma maior homogeneização das obras. Materiais de diversas naturezas passam a ser utilizados em conjunto, como por exemplo as obras entalhadas em madeira e recobertas com latão. As máscaras surgem como novos objetos artísticos, tratando-se de representações antropomórficas das forças sobre-humanas ou divindades que esses povos cultivavam em seu imaginário religioso. O povo Benin, também da Nigéria, e também influenciado pela cultura Ifê do século XIV ao XIX, manteve boa produção de esculturas em bronze, que foram caminhando ao longo do tempo de um certo naturalismo para uma estilização cada vez maior. São especialmente famosas suas representações complexas e cheias de vida de seus reis e líderes, como a cabeça de uma princesa que pode ser observada no Museu de Londres. Pinturas de animais também foram frequentes na arte africana, representando inclusive animais já extintos, como é frequente nos desenhos em pedra do Saara. Representações de leões, elefantes, antílopes e humanos armados para caçá-los foram encontradas por europeus do século XIII ao XIX. As figuras de animais encontradas no Saara costumam estar divididas em 4 fases. Bubalus antigos é a primeira delas, em que são apresentados os animais selvagens, como o extinto búfalo, normalmente em larga escala e com preocupações naturalísticas como a riqueza de detalhes. Reflete o estilo de vida caçador. Período pastoralista, que apresenta menor preocupação com o naturalismo e com os detalhes, são representações em menor escala e figuras humanas armadas com ossos. No período anterior, quando os homens apareciam, costumavam estar armados com objetos como pedaços de pau. Já no período do cavalo, é o próximo em que os animais domésticos vão ganhando espaço. A estilização aumenta, o tamanho das representações diminui e as armas se incrementam. Cavalos, primeiramente puxados por carroças e posteriormente guiados diretamente pelos homens, também são frequentes. O período do camelo é o último, em que esse animal é bastante mostrado, sendo ainda que o animal doméstico mais utilizado no Saara. A arte africana chegou ao Brasil através dos escravos que foram trazidos para cá pelos portugueses durante o período colonial e imperial. Em muitos casos, os elementos artísticos africanos fundiram-se com os indígenas e portugueses para gerar novos componentes artísticos de uma magnífica arte afro-brasileira. Ou seja, aqui já podemos até dar início à introdução sobre a arte, sobre a cultura afro-brasileira,
que a formação dessa cultura ocorreu através de uma miscigenação, ou seja, a mistura de 3 ou mais culturas. Aqui de início, por exemplo, a cultura africana, a indígena e os europeus, no caso, os portugueses. A arte primitiva africana não deixa ninguém indiferente, porque ela provoca no observador um largo espectro de emoções, além da serenidade, do encantamento, seguido de uma sensação indecifrável de atração e de perplexidade. Essa arte é a fonte da humanidade e permanece imutável através dos tempos, apesar das vicissitudes porque tem passado o continente africano. Sua mensagem se inscreve na universalidade. Cada máscara é um livro de magia aberto que fascina, que suscita a curiosidade, pois nos convida a decifrar para descobrir de capítulo em capítulo a mensagem revelada. O escultor africano não tem o mesmo desejo que o escultor contemporâneo, que sente necessidade de colocar sua assinatura na obra. Na África, a obra de arte não é propriamente de um escultor, mas é a expressão de uma etnia, de um povo e da divindade que utiliza a mão do artista para nela pousar sua essência espiritual num objeto profano. O que isso quer dizer? Quer dizer que na África a obra de arte ela não representa somente o artista, mas sim toda uma cultura de uma tribo, de uma comunidade. As máscaras sagradas representam uma divindade, uma força vital. Elas detêm os poderes religiosos. Elas exercem uma ação propiciatória ao trazer forças vitais benéficas, gênios, deuses secundários, que são os intercessores entre os homens e um Deus difuso no universo. Elas exprimem a majestade, a sabedoria, o mistério das forças sobrenaturais que as animam. As máscaras profanas são representadas por uma multitude de máscaras que se produzem em momentos de festa e divertimentos. Sobre as máscaras de divertimentos, diríamos que elas representam os ancestrais do clã da família, visando a atrair a alma do ancestral e capitalizar sua essência vital. Imortais, eles, os ancestrais, são os depositários de um patrimônio cultural. A máscara é um vetor essencial de reivindicação de uma identidade local, geralmente um benfeitor mítico da comunidade. Ele rege as coletividades e completa uma função religiosa, política, econômica, histórica e terapêutica. A função religiosa, porque assegura a mediação entre Deus, os ancestrais e os homens. Aparece nos ritos de passagem, é a protetora contra os espíritos maléficos. A função política, porque a máscara garante a hierarquia social, instância suprema para o regulamento de todos os problemas que podem vir a acontecer na comunidade. Ela faz respeitar a ordem e a justiça e intervém em todas as decisões vitais. A função social, porque mantém a harmonia da comunidade e assegura a perenidade do saber. Assegura os laços entre os ancestrais e os vivos e traz para a vila, ou seja, para a comunidade, as bênçãos dos ancestrais. A função cultural e educativa, porque as máscaras são depositárias da cultura de uma etnia. Os homens se sucedem, os povos desaparecem, a sociedade evolui, mas a máscara permanece após sua criação até o término de suas muitas mutações. Ela é a memória que permanece e que conta a evolução do povo. Função de iniciação, porque os segredos ligados à sua existência fazem parte dos ensinamentos ministrados aos jovens iniciados. A função funerária, porque a intervenção das máscaras tem sobretudo um papel purificador. A morte introduz uma forma de desequilíbrio na sociedade, e isso é como uma mancha que deve ser lavada. As máscaras animais se diversificaram a partir do reconhecimento do papel que o animal exerce junto ao homem. Simbolismo de algumas cores das máscaras e grafismos africanos.
O branco é uma cor de passagem, a passagem da morte ao renascimento, a mutação de um ser. O preto é uma cor negativa, pois representa a morte, o mal, a feitiçaria e o antissocial. O vermelho é o símbolo ambivalente, pois representa o sangue, o fogo, o sol e o calor, mas também a reintegração de um ser marginal, a fecundidade e o poder. Já o amarelo, essa cor representa a paz, a serenidade, a fortuna, a fertilidade, a eternidade, mas também o declínio, o anúncio da morte. O azul é uma cor negativa, que representa a frieza, mas paradoxalmente a pureza, o sonho e o repouso terrestre. O verde representa a crença, o nascimento, a virilidade. Aqui podemos ver algumas imagens de algumas obras de arte africanas primitivas. Outras artes, como a cerâmica, cestaria, adornos corporais, eram feitas tradicionalmente por todas as sociedades, respondendo às necessidades cotidianas e rituais, sendo que podemos destacar algumas em que essas técnicas eram mais usadas do que a escultura, de acordo com o modelo de organização social e as formas de expressão estética. Nesses casos, os recursos gráficos eram mais aplicados do que os recursos representativos da escultura. Aqui podem ser compreendidos particularmente os produtos de sociedades situadas em regiões semiáridas que, em busca periódica de novos territórios, não podiam transportar com facilidade bens móveis de grande porte. O desenho de joias e as texturas entalhadas na superfície de certos objetos da arte africana também constituem uma linguagem gráfica particular. São padrões e modelos sinalizando a origem e identidade que aparecem também na arquitetura, na tecelagem ou na arte corporal. Bom, pessoal, essa videoaula buscou apresentar a vocês um pouco sobre o conteúdo arte primitiva africana. Espero que ajude vocês a revisar o conteúdo e captar algumas informações essenciais. Peço que assistam novamente com atenção e revisem alguns pontos que já estão colocados no caderno de vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.